Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Ninguém gosta de silêncio. Todos nós gostamos de respostas, principalmente em momentos de crise. Mas não é assim que Deus lida conosco. A natureza também é silenciosa. Você já viu? Eu gosto muito de orquídea. E algumas vezes eu ganho orquídeas, outras eu compro. E elas têm um tempo de duração. Quando elas param, as flores caem, murcham, eu não desisto delas e elas passam bastante tempo sem nada produzir. É o silêncio delas. Mas elas estão silenciosas de fato? Não. Elas voltam a florescer e de uma forma espetacular com toda a sua força. Então, há vida no silêncio. Pode ser que os teus ouvidos naturais não ouçam, seus olhos naturais não vejam, mas algo está acontecendo. O mesmo no reino espiritual. Abacuque viveu esse momento. No capítulo 1, Abacuque, o profeta, fala da crise que a nação está vivendo. E é lógico, ele é o profeta. As pessoas estão esperando que ele fale alguma coisa da parte de Deus. Mas acontece que Abacuque também tem uma vida pessoal. Ele também precisa de respostas. E ele gostaria que Deus explicasse para ele, falasse para ele sobre o novo tempo que vai acontecer, ou que deveria acontecer. E nada, silêncio. No entanto, encontramos no capítulo 2, no versículo 1, uma mudança de postura na vida de Abacuque. Olha o que ele disse. Então, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Primeira atitude do profeta. Diante do silêncio, ele não desiste. Diante do silêncio, ele continua orando. Diante do silêncio, ele continua confiando. Diante do silêncio, ele vai para a torre de vigia. Torre de vigia, quando você vai para Israel comigo, lá no Yad Hashmonah, você tem um jardim bíblico onde tem muitas coisas para você entender melhor no tamanho natural, para que você entenda, isso aqui é o caminho de balão, isso aqui é a torre de vigia. Então, tem a torre de vigia e lá a gente sempre explica, é uma torre literalmente com dupla função. A função embaixo tem uma porta, então ela tem uma forma mais ou menos de um cone e aquela porta é porque naquele intervalo que tem é um armazém. Seria a geladeira da época, melhor do que um armazém, porque ali é um lugar fresco, você coloca ali toda a sua colheita até que ela seja transportada para outro local. Então, essa é a função número 1, armazenamento. Função número 2, vigilância. Um vigia subia na torre e olhava toda a plantação, porque daquela perspectiva ele podia ver quando vinha raposas, animais, gafanhotos, todo e qualquer tipo de ataque, ou até mesmo ladrão ou um incêndio. Ele podia ver muito antes da plantação ser totalmente devastada. Quem ora entra na torre de vigia, tem uma visão, porque quando você ora, Deus te dá essa visão. Você consegue, através de discernimento, através de sensibilidade, saber pelo que orar muito antes do ocorrido. Você vai orar preventivamente por tua família, por tuas finanças, pela saúde, enfim, você sente o ataque e você ora. Essa é a função da torre de vigia. Então, Abacuque, ele não deixou de ir para o seu devocional. Ele falou, eu vou subir e eu vou insistir. Deus vai me responder. E ele disse que ali permaneceria até ter uma resposta. No caso de Daniel, lembra? Daniel, em certa ocasião, ele precisava de uma resposta de Deus para ele e para o povo. Então, ele entrou em jejum e em 21 dias. E ele não precisou de grande número de pessoas junto com ele. Ele tomou essa decisão e ele foi. E ele jejuou durante 21 dias. Não teve resposta no primeiro, nem no quinto dia, nem no 10º dia, nem no 15º dia, nem no 19º dia.
A resposta para Daniel só chegou no 21º dia. Ele podia ter desistido, mas ele insistiu e ele permaneceu na torre de vigia. Não é porque Deus estava silencioso durante 21 dias que nada estava acontecendo. Tudo estava acontecendo. Guerra espiritual. E o anjo chegou no 21º dia dizendo: Daniel, desde o primeiro dia que a sua oração foi respondida, mas teve uma guerra, uma interceptação do inimigo nos segundos céus. Ele tentou me resistir, mas nós vencemos porque você continuou crendo, continuou orando. E aqui eu estou, Daniel, com a resposta de oração. É isso que Deus está te falando. Mesmo que tudo pareça silencioso, permaneça orando, porque Deus responde, Deus fala. Deus não fala no tempo que a gente quer, mas Ele fala. Deus, Ele não é porque o silêncio está acontecendo que nada está acontecendo. Tudo está acontecendo, porque Deus responde à oração. Agora vamos ver o que aconteceu depois que Abacuque subiu à torre de vigia e suportou esse tempo do silêncio sem desistir. Veja a continuidade no versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorado, espere, porque certamente virá, não tardará. Quando Deus rompe o silêncio pela insistência do profeta, ele disse: olha, vai acontecer, aguenta firme, não vai falhar, vai acontecer. Escreve a visão no tempo determinado. Então, segredos que Deus dá para a gente, tem um tempo determinado. Deus não deixa de ouvir. E Deus nunca vai deixar de responder. Portanto, não desista, porque como Deus disse, não tardará, a minha palavra não falhará, vai se cumprir. Você tem orado? Você tem crido? Você tem permanecido? O que há de mais fácil é a desistência. Desistir, a gente desiste quando está cansado, a gente desiste quando está muito quente, quando está muito frio, quando tem muita chuva. A coisa mais fácil é desistir. Nós desistimos quando temos uma dor, nós desistimos quando tem um silêncio. Mas que bom, Deus não desiste da gente e Deus não desiste de nos dar resposta. A resposta é certa. A resposta que está escrita aqui não foi só para o profeta Abacuque, é para a sua vida. Portanto, permaneça aqui no devocional, porque o que você tem falado para Deus, o que você tem derramado diante de Deus, certamente Deus está ouvindo, certamente Deus cumprirá, não tardará, ainda que para você pareça tardio, vai se cumprir, não tardará, em nome de Jesus. Então, neste momento, é o momento de você escrever o seu pedido de oração. Você está na torre de vigia? Não desce dela. Todos os dias, vem aqui para o devocional, orar sem desistir. Faça 7 dias de oração. Faça, isto é poderoso, porque você colocou uma meta, 7 dias eu vou estar aqui no devocional. E aí você vai ver, sabe uma coisa, não vou nunca deixar de fazer, porque Deus responde à oração. Vamos orar juntos? Senhor, como é bom saber que o Senhor mesmo diz, a gente não cessar de orar, nunca esmorecer. Como o Senhor disse em Lucas capítulo 18, o Senhor nos ensinou. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, ainda que haja um silêncio, aparente silêncio da tua parte, o Senhor trabalha para todo aquele que em ti confia. Te louvamos pela certeza de que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Senhor, em nome de Jesus, que a tua destra poderosa possa tocar agora aquele que está enfermo, aquele que está sofrendo, aquele que está triste, aquele que está fraco. Em nome de Jesus, que eles possam sentir o toque da tua presença e o toque do milagre. Em nome de Jesus. Amém.
que a persistência e a fé do profeta Abacuque esteja sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.